cientificamente, o falar só é errado quando você fala e o outro não entende. No mais, não há erro ou acerto. No mais, o que há é você ter sucesso na sua comunicação e, ao você se comunicar com o seu interlocutor, você passar todos os dados que são da sua origem geográfica, da sua origem socioeconômica, do sexo, da situação em que você está, se é uma fala muito espontânea ou é uma fala muito formal. Então, tudo isso você vai passando para o outro. Acontece que quando estes traços são passados para o outro e eles não são conformes ao que a gramática tradicional achava como sendo o correto, o certo e tal, então aí essas pessoas, essas execuções linguísticas eram consideradas como um erro. Mas hoje a percepção do erro mudou muito. Mudou muito, inclusive por causa da dinâmica social da nação brasileira, que foi uma coisa também que explodiu depois dos gramáticos tradicionais ficarem insistindo o tempo todo nesta questão do erro e do acerto. A nação também mudou, porque deixou de ser uma nação rural. Ela progressivamente foi se urbanizando, e se urbanizando pela chegada de contingentes da zona rural. Então você veja, as cidades eram pequenas e tinham um português um pouco mais homogêneo do que é hoje. Aí vêm essas pessoas do interior e interagem com as das cidades e das capitais, não só das capitais, das cidades grandes. Então ali já vai ter uma troca de influências linguísticas, uma coisa tremenda. Então isso também mudou a nossa, como o português brasileiro é. Ele se transformou por conta também da urbanização. Então você tem dois fatores aqui que mudaram a cabeça, vem mudando a cabeça das pessoas que estão atentas a isso. De um lado, a linguística entrando em campos nos quais ela não entrava e se ampliando, e de outro, a sociedade brasileira mudando. Existe uma norma da língua falada, existe uma norma da língua escrita. No caso da norma da língua falada, existe uma norma que vale para uma situação mais tensa, uma situação em que você está prestando mais atenção no que você fala. Um discurso, uma conferência, uma aula, é uma língua mais refletida aquela. E existe uma norma, mesmo dentro da norma culta, mais espontânea, que é quando você conversa com seus amigos, eles são da sua mesma classe sociocultural, então você não precisa você pode utilizar a língua de um modo um pouco diferente do que se fosse numa situação formal, numa situação refletida. Agora eu quero explicar o seguinte: não quer dizer que por ter se relativizado o que vem a ser erro e acerto em matéria de língua, que os linguistas acham que tudo vale, tudo tem importância. Não, absolutamente. Se eu estou escrevendo um texto, eu tenho um padrão ao qual eu tenho que obedecer ou levar em conta. Se eu estou falando em público, numa situação formal, uma conferência, um sermão na igreja, um discurso político, um discurso num clube, também eu tenho ali que levar em conta certos padrões que são reconhecidos pela sociedade como o que se espera de uma pessoa culta, de uma pessoa que tem cultura, que tem formação.